Olá, amigo internauta, estou de volta com vocês com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Eu sou o Renato Mota e quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal Ufologia e Mistérios. Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pelos comentários que vocês têm deixado, por terem assistido os meus vídeos no meu canal. Quero agradecer muito mesmo por você. E para você que não é inscrito, inscreva-se, convide mais 3 amigos, 4, 5, 10. Vamos ajudar esse canal a crescer. E não esqueça, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo quanto é novidade, todo vídeo novo que eu estarei subindo no canal toda semana. E como o nome do canal mesmo diz, Ufologia e Mistérios, hoje estarei falando de um tema diferente. Não é de ufologia, mas é um tema que também me fascina muito, que é sobre os Cavaleiros Templários. Vocês já ouviram falar sobre os Cavaleiros Templários? Sabe quem foram? Então, quem ainda não conhece, vou falar um pouquinho para vocês aqui agora. Então, solta a abertura! Os Cavaleiros Templários surgiram entre 1118 e 1119 em Jerusalém. Qual era o objetivo desses cavaleiros? Quem eram os Cavaleiros Templários? O objetivo dos Cavaleiros Templários era proteger os peregrinos que iam para Jerusalém durante as suas peregrinações, durante a época das Cruzadas. E em 2 séculos, os Cavaleiros Templários, de 9 membros, acabaram sendo milhares de membros fazendo parte desta organização dos Cavaleiros Templários. Em 2 séculos que os Cavaleiros Templários reinaram, vamos dizer assim, eles foram donos de uma fortuna incalculável. Eles estiveram envolvidos na parte de política, né, na parte de riquezas, como eu falei para vocês. Eles recebiam muitas doações dos cristãos na época. Então eles conseguiram ter castelos, muitas e muitas terras os templários eram donos. E os templários adquiriram tanto dinheiro, tanta fortuna, vamos dizer assim. Eles eram uma organização tão influente que a fortuna deles era incalculável. E tanto que os templários emprestavam, olha para vocês verem, os templários emprestavam dinheiro para o rei da França, o Felipe IV, conhecido como o Belo, e para a própria Igreja Católica ele emprestava dinheiro também na época. Olha para vocês verem o que acontecia. E durante o reinado de Felipe IV, esse rei da França queria conquistar mais riquezas, mais terras. Só que quem era dono de tudo isso, de uma boa parte disso? Os templários. E o que aconteceu? Olha para vocês verem o cúmulo do que aconteceu. Os templários se uniram ao Papa Clemente V, que era o Papa da Igreja Católica na época, e acabaram, vamos dizer assim, fazendo uma armação. Os templários acabaram caindo numa cilada, e nisso os templários acabaram sendo invadidos no dia 13 de outubro de 1307. Os templários acabaram sendo presos, porque o Papa Clemente V acabou dizendo que através de um sonho divino descobriu que os templários praticavam heresias, perversões sexuais, adoração ao demônio, bruxaria e por aí vai. E com isso ele conseguiu fazer com que houvesse essa invasão, armar essa cilada juntamente com o Felipe V e conseguiram capturar os templários. E foi um momento muito horrível, porque os templários foram queimados em fogueiras, em praça pública. Agora vocês imaginem que cenas horríveis, né? Tudo isso por quê? Ganância de dinheiro. Para vocês verem que a humanidade, o ser humano é um ser muito complicado, né? O dinheiro, riquezas, bens, sempre falaram mais alto, né? E para vocês verem, os templários eles tinham uma fortuna tão grande que eles, como eu falei para vocês, eles emprestavam dinheiro para o rei da França e emprestavam dinheiro para a Igreja Católica na época. Na verdade, eu acredito que provavelmente esses dois deviam estar devendo muito dinheiro para eles na época,
e acabaram aproveitando essa oportunidade, acabaram forjando tudo isso, né? Usando a religião e, infelizmente, mais uma vez o nome de Jesus no meio, em nome de Deus, como foi até as próprias cruzadas, né? Que foi um momento horrível também na história da igreja, que também estarei fazendo um vídeo aqui, onde milhares, até milhões de mulheres foram mortas, usadas de bruxaria, heresias também, como fizeram com os templários, e também queimadas em praça pública. Uma coisa horrível. E por mais que tentem encobrir tudo isso, mas temos que ter ciência. Infelizmente não aprendemos isso em escolas, mas temos que ter ciência que a humanidade teve momentos muito difíceis e principalmente em parte de religião, o momento das cruzadas, essa armação que fizeram para capturar os cavaleiros templários, por exemplo, e inúmeros outros, até hoje tem guerras consideradas guerras santas, o dinheiro fala mais alto, ou até mesmo por divergência de ideias, como aconteceu com outros nomes foram mortos por ter crenças diferentes, acreditar em coisas diferentes. Naquela época, se você, como a gente sabe a história, se você não concordasse com o que a Igreja Católica dizia, acontecer seu fim ou era acontecer igual aos templários, com certeza, ou você fingia que acreditava e ficava por isso mesmo, né? Porque senão, com certeza, você ia ser perseguido e morto. Naquela época não teria... As pessoas não podiam se expressar como se expressam hoje, dar seu ponto de vista, suas ideias. Graças a Deus mudou muito, principalmente aqui no Ocidente, mas tem muitos lugares do mundo ainda que é muito complicado isso, né? Você não pode dar sua opinião, você não pode expressar suas ideias. Tem países como na Coreia, por exemplo, que se você não segue o regime, se você tenta sair daquele regime, até a própria internet lá é controlada, você não consegue acessar praticamente nada que não seja do governo. E por aí vocês veem, né, guerras que tem até hoje entre paquistaneses, libaneses, muçulmanos, palestinos, israelenses. Infelizmente, essas guerras consideradas santas nunca acabaram. Daí quando perguntam por que do contato oficial não acontecer, aí vocês veem ainda como a humanidade está muito atrasada nisso tudo ainda, né? Mas voltando ao assunto dos templários, uma outra coisa muito interessante também é que os templários possuíam relíquias consideradas sagradas pela Igreja Católica. Os templários possuíam relíquias como um pedaço da verdadeira cruz onde Jesus foi crucificado. Acredita-se que eles possam ter tido também a cabeça embalsamada do João Batista, quando ele foi enfeitiçado por Salomé e teve a cabeça decapitada. Acredita-se que eles tinham também. Um dos artefatos mais incríveis, um dos mais procurados até hoje pela humanidade, um deles, né? Que seria o Santo Graal, onde Jesus tomou o cálice na Santa Ceia junto com os apóstolos, que é uma das relíquias religiosas mais procuradas até hoje no mundo. E os templários, acredito-se eles, que eles tinham todas essas riquezas, como essas que eu citei, o Santo Graal e até mesmo a Arca da Aliança, que é um outro artefato até hoje muito procurado por historiadores, arqueólogos, também é muito procurado esses artefatos. E acredita-se que os templários tinham tudo isso. O Santo Graal, por exemplo, existem teorias sobre o Santo Graal que poderia não ser uma taça, como o Santo Graal poderia estar relacionada, como o próprio filme, quem assistiu o Código da Vinci fala muito bem disso. Isso fala em livros apócrifos, tá? Livros considerados não inspirados por Deus, mas que são os livros que mostram a história verdadeira, como aconteceu. Ali mostra que quando Jesus morreu na cruz, provavelmente Maria Madalena existem duas teorias. Uma das teorias fala que Maria Madalena estava grávida, que ela seria a esposa de Jesus, e ela teria, após a morte de Jesus na cruz, ela teria fugido para França, grávida. Outros já falam que a Maria Madalena poderia ter fugido para a França já com uma filha que se chamava Sara, que seria a filha dele de Maria Madalena com Jesus Cristo, uma menina chamada Sara. E nisso deu origem aos merovingios, que seria uma linhagem real,
que nada mais seria que uma linhagem descendente da família de Cristo. E essa seria, então, a linhagem da família de Jesus. Então, muitos mistérios, segredos envolvendo os templários, né? Independente dessas relíquias, se eles possuíram ou não, que eu acredito que possam ter possuído sim, por que não, né? Apesar que naquela época das cruzadas, muitos artefatos eram, vamos dizer assim, a própria igreja, por exemplo, dizia que tinha inúmeros pedaços da cruz, ou que falavam até que se juntasse todos os pedaços da cruz de Cristo, daria para fazer uma floresta inteira, né? Ou seja, foram muito copiados, houve muita mentira naquela época também, né? Um controle, né, na verdade. Por exemplo, essas terras, esse número infinito de terras, de bens que os templários teriam em parte de patrimônio, vamos dizer assim, boa parte deles a própria Igreja Católica acabou se apoderando, que não é, se vocês forem bem, não é à toa que a Igreja Católica tem a maior, vamos dizer assim, número de patrimônios. Tem igreja em todo lugar. E uma boa parte dessas conquistas teriam sido oriundos após a captura e morte dos templários, onde a igreja acabou se apoderando desses bens, dessas terras dos templários, boa parte da riqueza deles, uma parte com eles e outra parte com Felipe IV, que acabou se apoderando também de uma parte da riqueza dos templários. Então, para vocês verem que esse negócio de guerra santa sempre existiu, infelizmente não acabou, vai continuar ainda, porque o ser humano tem muito que evoluir ainda. Estamos no caminho certo, como eu sempre falo que eu gosto de bater nessa tecla, a educação vem nos nossos pequenos, nas nossas crianças. Se vocês estão educando eles, vocês podem ver que eles não são presos a dogmas religiosos, mais como eram antigamente. Hoje em dia, por mais que você tente colocar uma coisa na cabeça de uma criança, vocês podem ver que eles já têm a opinião própria, a personalidade própria. São espíritos muito mais evoluídos que estão vindo aqui na Terra, já preparados para essa mudança, para essa transição que a Terra está passando, né? Que eles estarão preparados por não estar presos a esses dogmas, crenças. Então fica fácil estudar, aceitar a verdade como ela é, e não ficar preso, sendo manipulado por religiões, governos, instituições, e nisso fazendo com que o planeta comece a evoluir, comece a avançar, né? E que passemos essa transição planetária com essa nova geração que está chegando. E quero agradecer então a você que assistiu o canal. Eu fiz um resumo, lógico, da história dos Templários. A história dos Templários é incrível, dá para falar muita coisa aqui. Nesse vídeo específico, eu quis fazer um resumo da história deles, quem eram, quais os objetivos, sobre as riquezas, dessas riquezas que eu citei para vocês, que eles teriam, e para vocês verem como houve essa manipulação que eu contei para vocês, essa cilada que infelizmente eles acabaram caindo, que acabou perdendo todas as suas riquezas e foram mortos de uma maneira horrível, que cabe registrar aqui. Eu acho que deve ser registrado sim, porque faz parte da história, não é uma coisa legal, lógico que é uma coisa horrível, mas tem que ser registrado sim, para as pessoas que acabam não sabendo a verdadeira história, como aconteceu. Então é bom deixar esses registros para você. E espero que você tenha gostado, que esse conhecimento tenha sido útil para você. Inscreva-se no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações e não deixe de deixar o seu comentário no vídeo, tá bom? Então, como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além.